vozes desse vídeo foram dubladas muito mal. O vídeo contém linguagem grosseira que não deve ser visto por ninguém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é McLovin e estou começando um novo conteúdo no canal de reviews de filmes. Hoje estarei fazendo uma review de um filme que vocês devem ter ouvido falar alguma vez na vida, chamado Bastardos Inglórios, filme escrito e dirigido por Quentin Tarantino, lançado em 2009, por mais que tenha menos de 20 anos. Ele ainda é um clássico do Tarantino e rendeu uma boa bilheteria, foi bem aclamado e ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante. Mas, vamos deixar de toda essa introdução e ir logo para essa O filme começa com uma linda paisagem do sul da França, onde um fazendeiro está cortando lenha e sua filha limpando as toalhas. Aí tudo bem, até que do nada toca uma música clássica e aparece uns carros de uns taxistas. A filha do fazendeiro avisa para ele sobre os taxistas se aproximando, e ele já fica assim: puta merda, lá vem aqueles filhos da puta de novo. Manda as suas filhas para casa, se arruma e cumprimenta um dos taxistas chamado de Coronel Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz. Hans Landa pergunta para o fazendeiro se eles poderiam conversar na casa dele. O fazendeiro diz: tá bom. Ao entrar na casa do fazendeiro, Hans Landa cumprimenta as filhas dele, depois pede para uma delas entregar um copo de leite, e todo mundo lá tenso com medo de acontecer alguma merda. Hans Landa pede para as garotas saírem para ele interrogar um pouco o fazendeiro, criando uma das cenas mais fodas desse filme e de interrogatórios em geral. Vamos lá. Hans Landa diz que não é 100% fluente em francês e pede para eles conversarem em inglês, para facilitar tanto Hans Landa e o roteirista disso. Então ele começa a fazer umas perguntas ao fazendeiro, e temos mais informações. A pedido da Alemanha, Hans Landa estava procurando judeus na França, e sobre uma busca de judeus na casa do fazendeiro uns 9 meses atrás. Então, Hans Landa diz 4 famílias judias que produziam leite na região, e a única que não encontraram foi uma família conhecida como Dreyfus. Hans Landa pergunta ao fazendeiro onde estão os Dreyfus. O fazendeiro diz meio que um boato que eles se mudaram para a Espanha, e o fazendeiro fica só se achando fodão só porque fuma. E Hans Landa pergunta quais eram os membros da família, e a câmera fica fazendo um ângulo estranho. Quando a câmera chega no fazendeiro, ela desce até chegar debaixo do chão da casa dele, e descobrimos que ele esconde os Dreyfus. Hans Landa pede de novo um copo de leite, do nada, depois pergunta para o fazendeiro sobre ele ser o próprio Gevsleider. Hans Landa continua conversando com o fazendeiro, e diz que compara alemães como águias e judeus como ratos. Ele faz uma explicação para essa afirmação. Hans Landa pergunta se ele poderia fumar, e o fazendeiro responde: tá. E o cachimbo do Hans Landa é gigantesco pra caramba. Ele provavelmente está pensando assim: ah, eu sou muito foda, tenho o pulmão mais mofado que o seu. Assim, Hans Landa manipula o fazendeiro a falar a verdade, e ele realmente consegue. Descobre onde os Dreyfus estão escondidos, e começa a tocar uma música super tensa, e descobrimos que o Hans Landa estava falando inglês o tempo todo para trollar os judeus, e chama os seus soldados, e mata todos os judeus debaixo do chão, e enquanto caminha pela casa para ver se alguém sobrou, ele vê uma garota fugindo do sótão, e essa garota é Shoshana, interpretada por Melanie com ela Laurent. Ela consegue escapar dos taxistas, e Hans Landa tenta atirar nela, mas percebe que ela já está longe dele e pensa: foda-se, vou deixar essa judia babaca se ferrar mesmo. E assim o capítulo 1 acaba. No capítulo 2, um personagem chamado de Tenente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt, reúne vários soldados judeus americanos, e o plano dele é o seguinte: 8 soldados, e eles vão invadir a França, se disfarçar de civis para simplesmente matar taxistas. Pensa no cara que odeia taxistas. Nem a União Soviética e os Estados Unidos odeiam tanto quanto esse cara. Bem, corta para uma cena que aparece aí, que dizer,
Valex de Guimarães, em que está puto de raiva porque os soldados dele receberam umas pauladas na cabeça por causa de um cara conhecido como Urso Judeu. Ele liga para um de seus soldados, para acabarem com o tal do Urso Judeu, mas acaba recebendo uma notícia desse soldado, dizendo que os soldados taxistas foram atacados pelo exército do general Aldo Reine, e só um sobreviveu. O Valex diz para esse soldado trazer o cara que sobreviveu. O soldado sobrevivente fala que o exército do Aldo Reine gostava de deixar os soldados carecas, literalmente. E vamos para um flashback em uma floresta, onde é mostrado um monte de taxista morto e careca, e alguns vivos feitos de refém. O coronel Aldo Reine chama um deles e pergunta se ele sabe inglês. Se caso ele não saiba, tem 2 tradutores, e um deles é Hugo Stiglitz, um traidor dos taxistas, que matou 13 oficiais sem dó, nem piedade, mas foi preso numa prisão de Berlim, e os caras do Aldo Reine salvam o Hugo da prisão, e ele vira um dos sargentos deles. E voltamos para o presente, onde o Aldo quer que o tal soldado responda onde vai ser o local de uma festa, eu acho, e o cara responde, não. Só que veio um barulho de taco do nada e o Aldo Reine diz que é um urso judeu ameaçando dar paulada na cabeça dele, e continua mandando o soldado falar onde caralhos vai ser essa tal festa. O soldado todo arrogante responde, foda-se. O Aldo Reine decide chamar o urso judeu mesmo, matar ele, ponto final. O barulho do taco do urso judeu vem novamente enquanto toca uma música de faroeste para deixar tudo mais tenso. Ele aparece e não, ele não é um urso, parece mais um cara que apareceria num filme do Jailson Mendes. E só por curiosidade, o cara que ia fazer o papel de urso judeu seria o Adam Sandler, mas não deu muito certo e foi esse ator aí. Então vou chamar o urso judeu de Adam Sandler para homenagear esse mito da atuação. Então, o Adam Sandler aponta para o símbolo do Vasco na roupa do taxista. Ele diz que aquilo é por honra, para deixar o Adam Sandler mais puto, e recebe um monte de paulada na cabeça. E todo mundo comemora, inclusive o Adam Sandler, fingindo ser um narrador de futebol. E de sacanagem, ele aponta para um taxista aleatório só para um dos soldados matarem o taxista. O Aldo Reine chama o último taxista vivo de lá, para interrogar sobre onde fica essa maldita festa, enquanto um soldado, não sei se era o Hugo ou sei lá, fica traduzido para o taxista. O taxista acaba meio que ajudando eles e os cara permite que ele saia vivo dali, mas antes de ele sair, o Aldo pergunta a ele sobre o que o taxista vai fazer após a guerra. O taxista responde que vai queimar as roupas e abraçar a mãe, etc. Mas o Aldo Reine diz, tá bom cara, porém mesmo que você queime essa roupa, você sempre será um taxista, então vou fazer uma tatuagem do Tokyo Revengers na sua testa. No final, o soldado mostra para o Valex como ficou a situação da testa, e tá bem realista. Esse Aldo Reine é bom mesmo nessas tatuagens, certo? Vamos para o próximo. No capítulo 3, que é uns 3 anos após o capítulo 1 e 2, é mostrado uma mulher tirando umas palavras de um cinema. É meio difícil de explicar isso, mas foda-se, o que interessa é que essa mulher não é nada mais e nada menos que Xoxana Dreyfus, e do puro nada aparece um taxista corno pensando, hoje é meu dia, finalmente vou pegar mulher sem ser no Tinder. Fica fazendo umas perguntas a Xoxana, se achando um grande especialista em cinema, e a mulher ligando foda-se para o taxista. Ele pergunta o nome dela, e, obviamente ela trocou por algum nome aleatório de francês. Ela diz que esse cinema é da tia dela. Os dois dão boa noite e finalmente o taxista vai para casa. No outro dia, Xoxana estava tranquilamente numa cafeteria até chegar aquele taxista corno de novo para importunar ela mais uma vez. Xoxana diz que não quer ficar com ele, mas o taxista fala, não, eu não quero te degustar não, só quero ser seu amigo. E na cafeteria tinha uns outros taxistas vendo o cara tenta uma mulher após 36 traições consecutivas, e o taxista corno diz que eles eram só amigos, essas coisas, e continua conversando com Xoxana sobre o quão foda ele é, que é um dos soldados mais respeitados. Fala que já foi tema de um filme de guerra e atuou como ele mesmo. A Xoxana tá obviamente incomodada e vai embora da cafeteria, deixando o taxista lá só.
No cinema, Xoxana recoloca as letras nos letreiros, ou cartazes, não sei o que é essa coisa aí, e aparece uns taxistas pedindo para ela descer, e ir no carro com eles. Ela fica meio nervosa, mas vai mesmo assim. E vamos para uma cena em um restaurante, onde ocorre um café da manhã chique, que tem uns taxistas conversando sobre óleo americano, entre eles está Joseph Goebbels, um homem bem importante para Valex, e claro, o taxista corno. Xoxana chega no restaurante, o taxista corno fica bem feliz e apresenta para os outros taxistas, e um deles, era uma atriz francesa, e do nada, acontece uma cena de chafariza, é sério cara, essa atriz é pornô. Enfim, ele apresenta a outro taxista lá, que a convida a ficar na mesa e a serve com um copo de champanhe. Enquanto isso, o Joseph e a atriz mais 18 conversam sobre o quão pica o taxista corno é, e depois falam que o taxista corno decidiu mudar a transmissão do filme dele para o cinema da Xoxana. Meu Deus, que cara chifrudo do caralho. Aliás, tem por algum motivo um cachorro no café, mas vamos ignorar, só que a atriz Joseph acham o cinema da Xoxana muito pequeno para um evento tão grande e importante. O taxista corno discorda disso e diz argumentos tipo: ah, mas esse evento é exclusivo só para alemães. E Joseph muda de ideia e o evento vai ser mesmo no cinema da Xoxana. E ponto final, eles perguntam para ela quais filmes alemães tem, mas quando ia responder aparece nada mais nada menos que Jeff Schleiber. Sim, Hans Landa, que vai ser o segurança do cinema. Ela fica assustada e relembra dos momentos perturbadores de quando esse filho da puta matou toda a sua família, todo mundo vai embora. Todavia, Hans Landa quer conversar um pouco com Xoxana e pede 2 trudeus e um copo de leite para Xoxana. Hans Landa pergunta como o taxista corno e ela se conheceram. Ela responde que eles se conheceram no cinema, e ele diz que ela não precisa se preocupar com essas coisas. O Strudel chega com um copo de leite até que bem rápido, quando Xoxana ia comer, Hans Landa interrompe e diz para esperar o creme, e pergunta sobre como ela conseguiu o cinema tão jovem. E o creme chega. Meu Deus, em pleno 1945, ano de guerra, a comida, ou talvez porque o Hans Landa é importante e atendam ele mais rápido. Enfim, ela come o strudel com creme e responde o Hans Landa, dizendo sobre seus tios de imaginação e também sobre um cara negro que trabalha junto com ela, chamado Marcel. Eles continuam conversando sobre o cinema, blá blá blá. Enquanto eles ficam fumando, acontece mais uma cena tensa do Hans Landa, que ele ia fazer uma pergunta, mas ele esquece dela rapidamente só para assustar a Xoxana, e a conversa acaba. Hans Landa vai embora e quando sai, Xoxana chora por ter comido carne de porco e leite, que se não me engano, são comidas proibidas para judeus. E esse momento me lembra muito aquele episódio do South Park em que o Cartman faz aquele menino comer seus próprios pais. Mais tarde, no cinema de Xoxana, os mesmos taxistas que estavam no restaurante foram visitar o cinema. Enquanto isso, Marcel fica escondido e observa eles. Quando eles saem, aparece Xoxana planejando um plano de encher o cinema de taxista e depois queimá-lo por meio de 350 filmes de nitrato, porque queima de uma forma rápida, e é muito perigoso. Então eles decidem se ajudar e assim finaliza o capítulo 3. No capítulo 4, é mostrado um tenente na mansão de Churchill, conversando com o general. Ele pergunta para o tenente qual era a ocupação dele antes, e como todo mundo é cinéfilo nessa porra, ele responde que é cinema. Comenta um pouco sobre os trabalhos e livros que ele fez sobre filmes. Comentam sobre o cinema alemão da época e fala algumas coisas para Churchill. O general diz sobre a Operação King, onde o objetivo é invadir o cinema de Xoxana e matar todos os taxistas. E eu sabia o tempo todo que essas duas histórias se passavam no mesmo universo. Bem, o general explica que o tenente precisa encontrar os bastardos ou simplesmente os caras do tenente-general Aldo Reine, uma espião meio atriz, junto com os 2 caras do Aldo Reine que estão em uma taverna de uma vila.
Mais tarde, o tenente disfarçado de taxista está junto com o Aldo Reine e o Adam Sandler no porão da taverna. Na missão, o tenente, um outro cara e o Hugo Stiglitz, disfarçados de taxistas, vão se encontrar com a espiã na taverna, pois é um local isolado. Porém, dar merda, porque tem uns taxistas na taverna fazendo aquela brincadeira do adivinha quem. Junto com a atriz, os três chegam na taverna. Ela avisa para os taxistas que vai sair da mesa deles para conversar com os três e pede para o garçom dar cervejas a eles. Ah, esqueci de falar uma curiosidade, essa é a minha cena favorita do filme. Bem, a atriz explica que o motivo de ter tantos taxistas na taverna é porque um deles teve um filho, por isso estão comemorando. Eles perguntam onde vai ser o cinema que vão atacar, mas são interrompidos por um cara bêbado. No caso é o que teve o filho. Ele pede um autógrafo da atriz para seu filho, mas o cara tá tão bêbado que só quer ficar conversando com ela e os três. O tenente fica puto e obriga o cara a sair para parar de encher o saco. Contudo, o bêbado acha o sotaque do tenente estranho pra caramba. O Hugo Stiglitz também fica puto de raiva e pede para os taxistas da mesa do bêbado pararem ele. Porém, tudo fica tenso após descobrimos que tinha um taxista escondido ouvindo tudo. Aliás, ele apareceu no capítulo 3. Ele para a música e vai conversar com o tenente sobre seu sotaque. O tenente diz que é de uma certa região da Alemanha e era por esse motivo que tinha o sotaque estranho. A atriz faz uma, o taxista decide conversar com ele sobre o sotaque do tenente, fazendo umas perguntas, e decidem jogar aquele jogo de adivinhação. Por alguma razão, o Hugo Stiglitz fica relembrando os seus momentos traumáticos na prisão, mas vamos ignorar, eles brincam de adivinha quem, e acredite, é um momento bem divertido, mas o tenente diz para o taxista que ele está se intrometendo demais neles, e pede para ele sair. O taxista diz para eles beberem uma bebida de uns 33 anos e depois sai, porém, dar merda, pois o tenente pede 3 copos assim, não da forma alemão, que é 2 dedos e um polegar. Ou seja, quando você for para uma taverna alemã e pedir 2 copos, faz o L. O taxista tira a conclusão que aquele cara não é um oficial e muito menos um alemão. Todo mundo bebê, e o taxista aponta sua arma para o periquito do tenente. Em seguida, o tenente aponta sua arma para o periquito do taxista. Depois, o Hugo Stiglitz aponta sua arma. Vemos uma cena tensa de impasse mexicano. O tenente decide falar em seu idioma original e após beber sua última cerveja, pede para Hugo Stiglitz atirar no periquito do taxista. Acaba rolando um tiroteio maluco, um atirando no periquito do outro e todo mundo morre, menos o cara bêbado que acabou de ter um filho. Ele ouve um barulho estranho e começa a atirar de tão transtornado que ele está nessa situação, mas era o soldado Aldo Reine indo ver o que aconteceu na taverna. Descobrimos que a atriz está viva. O cara diz que vai matar ela, mas o Aldo faz um trato com o cara, em que é assim, ele busca a atriz e o cara vai viver tranquilamente com seu filho, porém o Aldo pede para ele não usar armas apontadas. Ele solta, e a atriz aproveita para matar o cara. Em um veterinário, o veterinário está tratando as pernas da atriz, enquanto o Aldo Reine fica interrogando ela sobre o porquê tinha tantos taxistas na taverna, e toca em um corte de bala da perna dela para fazer ela explicar o motivo. Ela explica tudo, diz sobre o motivo do tiroteio e fala sobre a estreia no cinema de Xoxana, e pergunta se eles sabem outra língua. Eles respondem que sabem um pouquinho de italiano. Então ele, o Adam Sandler e um outro cara decidem se disfarçar de amigos italianos da atriz. De volta para a taverna, Anslanda e seus soldados investigam o tiroteio. Ele acaba encontrando o salto alto e o autógrafo da atriz, e assim acaba o capítulo 4. No capítulo 5, Xoxana se arruma para o grande ataque no cinema. Faz um vídeo de indireta para os taxistas quando tudo pegar fogo. Depois de se arrumar, ela se encontra com aquele taxista corno. Ele lhe apresenta um ator bem famoso. E no andar de cima, Anslanda observa, vê a atriz e os bastardos. Ele se encontra com ela, eles conversam um pouco e apresenta os bastardos. E esse momento é o mais engraçado do filme. É sério, só olha. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami.
Scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. E come si chiama lei? Após essa cena, os amigos do Aldo Reine vão procurar as suas cadeiras para a estreia do filme. Enquanto isso, Anslanda vai conversar em particular com a atriz e como isso é um filme do Tarantino, tem que ter pé. Então a atriz mostra o seu pé para Anslanda e pede para ela ver o que tem no bolso dele. Adivinha? Tinha o salto alto da taverna. Ele coloca, ver que tinha o mesmo tamanho, e fica estrangulando a atriz até a morte. Ele tava com tanta raiva que ele literalmente virou o próprio capeta de tão vermelho. Após isso, Anslanda liga para seus homens para capturar o Aldo Reine. Ele vê dinamites nas pernas de Aldo e vai embora do cinema. Ainda por cima, ele capturou um dos caras da Operação Kino. Depois, eles chegam no local, acho que é um bar, e vão conversar com Anslanda sobre o fim da guerra. No cinema, o Adam Sandler decide sair da estreia, sobe no andar de cima e ver o Valex entrando no cinema. Depois, chama aquele cara lá, o Dominic De Coco. Enquanto isso acontecia, o Marcel avisa para Xoxana que vai atrás da tela de cinema para incendiar tudo. Voltamos para o bar, onde Anslanda está ligando para alguém no rádio, diz que jogou uma dinamite na cadeira de Valex de Guimarães, e que vai para os Estados Unidos. Então, eles planejam ir de caminhão para lá. No cinema, o taxista corno decide sair da sala para se encontrar com Xoxana, mas ela não quer. O cara continua enchendo o saco e entra na sala dela sem permissão. Então, Xoxana diz para ele trancar a porta, só que era uma armadilha e acaba matando o cara. Depois, Xoxana observa ele no filme e decide vê-lo, mas era um plot twist. Ele acorda e mata ela. Porém, como ele está enfraquecido, o taxista corno decide ficar ali. Saindo de uma cena triste para uma bem emocionante, Adam Sandler e Dominic De Coco se preparam para matar taxistas. Na sala de cinema, o filme acaba e temos a indireta de Xoxana para os taxistas e tudo pega fogo, como planejado, e quando os taxistas iam fugir, o Adam Sandler e o Dominic só ficam metralhando todo mundo, inclusive o Valex de Guimarães, e só acontece putaria, tiroteio, fogo, gore, taxista morto, e o cinema explode e todo mundo morre. No outro dia, Anslanda chega numa certa região da França, para finalmente ligar para os americanos. Ele solta o Aldo e o cara. Ele diz que se rende e entrega o facão e a arma para Aldo. Então, Aldo pede para o cara algemar o Anslanda e um outro cara que estava dirigindo o caminhão, e Aldo acaba o matando. Ainda por cima, pede para o cara deixar o outro careca. Anslanda fica obviamente puto, mas Aldo manda um foda-se para ele. Diz sobre o trato que fizeram, e como Aldo odeia profundamente taxistas. Ele pega a sua faca e faz uma tatuagem violenta do Tokyo Revengers na testa de Anslanda. No final, o Aldo manda... Sabe de uma coisa, Yurevich? Acho que esta pode ser muito bem a minha obra-prima. E assim o filme acaba. Bem, para finalizar essa bosta, minha opinião sobre esse filme. O filme é realmente muito bom. Provavelmente, um dos melhores filmes de guerra. Tem bons atores, tem um bom roteiro, tem uma boa direção, sabe, é bem maneiro. E mesmo que você não seja um fã de Tarantino, acho que vale a pena assistir pelo menos alguma vez na vida. Mas é isso aí, deixa aquela porrada no like, chuta o botão de se inscrever, e ativa o sino para você chegar mais rápido que uma lesma queimada. É isso e até mais, seus boiolas.